Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Aqui é o pastor Paulinho do canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clicar aqui embaixo para se inscrever. Aí do lado também tem um sininho que é importante você acionar para que cada novo vídeo que colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra você seja de primeira mão notificado, para não ficar de fora aí de nada do nosso canal, tá bom? Também quero lhe informar que nós estamos formando um grupo de WhatsApp, já temos vários irmãos que lecionam e até mesmo são superintendentes da Escola Dominical da lição da Editora Betel. Se você quiser fazer parte desse grupo de WhatsApp, deixe aí o seu nome, o seu número de WhatsApp e nós teremos o imenso prazer de adicioná-lo nesse grupo para que você possa somar conosco ali no nosso grupo. E até por sinal, o nosso grupo foi muito abençoado essa semana, porque nós tivemos dentro do nosso grupo ali uma saudação do escritor da nossa lição. Então o nosso pastor, ele dirigiu uma palavra para as pessoas que estavam inseridas no nosso grupo. Então nós ficamos muito honrados, estamos muito agradecidos a Deus por esse grupo de WhatsApp que tem sido formado. Então se você quiser fazer parte, por favor, deixa aí o seu nome, tá? Nós teremos a imensa alegria de colocar você nesse grupo. Também lembrando aos irmãos, antes de entrarmos aqui no assunto da lição, que hoje nós vamos falar acerca de missões, acerca do salmo messiânico, mas antes de entrarmos aqui nesse assunto, eu quero também dizer para os irmãos que nós aqui no canal Ouvir pela Palavra estamos ofertando a possibilidade para os irmãos fazerem o maior treinamento de professores de Escola Dominical do Brasil. Isso mesmo, o maior treinamento de professores de Escola Dominical do Brasil, que vai ajudar os irmãos a melhorar aí a performance das aulas na Escola Bíblica Dominical. Ah, pastor, eu gostaria de fazer então esse curso. Como é que eu faço para saber mais? Então, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link. É só você clicar e você vai ser direcionado para um site. E esse site vai dar ali toda a explicação que você precisa para fazer parte desse treinamento. Eu já tenho recebido feedback de irmãos que têm sido abençoados com o nosso com esse curso que nós oferecemos aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Bom, vamos então entrar aí no assunto da nossa lição da Escola Dominical. Esse trimestre estamos aí falando sobre o livro dos Salmos, né? Vamos fazer uma abordagem bem profunda acerca desse livro, tirar aí vários assuntos, vários temas de extrema importância, mas hoje a nossa lição, né, vai falar aí acerca de Jesus Cristo e missões nos Salmos, ou seja, vamos abordar os salmos messiânicos e também os salmos que apontam para a tarefa da igreja, que é a tarefa máxima de que de pregar o evangelho, de anunciar a salvação, de falar de Jesus aos povos e compartilhar o amor de Deus, que tem sido aí o marco na nossa vida, na vida de cada um de nós. Então, Jesus Cristo e missões, né? Falar de missões, obviamente que que devemos ter relacionado a esse assunto Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o primeiro missionário. Deus do céu envia Jesus à terra para que Jesus aqui na terra cumpra uma missão específica. Então, falar de missões sem abordar Jesus é quase impossível. E falar de Jesus também sem ligar o tema missões também é como se tivesse faltando alguma coisa. Então Jesus e missões estão totalmente interligados. Missões é o id de Jesus. E Jesus cumpriu uma missão do Pai. Então nós vemos isso aí no texto áureo. Jesus sendo ali, né, revelado através do salmista, você vê, muito tempo antes, já no Salmo 22, verso 1, o salmista escreve essa expressão máxima de Cristo no auge do seu sofrimento, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido
e não me auxilias. Salmos 22, verso 1 é o texto áudio. Então nós vamos ver que os salmos também vão testificar acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Vão falar sobre as obras, os planos que ele tem. Para quê? Para que todas as nações, todos os povos, todas as pessoas sejam salvas e conheçam ele como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós sabemos que no Antigo Testamento, não somente no livro de Salmos, mas há várias referências no Antigo Testamento que remontam, né, ou que, de certa forma, direcionam o nosso pensar, o nosso olhar para a vinda de Cristo, para a manifestação do Messias. Nós vamos encontrar vários registros no Antigo Testamento que nos dão essa ideia, que nos clareiam dessa forma. Então, no Antigo Testamento, em vários momentos, há aí abordagem acerca do Messias. E um dos profetas, que é até chamado de profeta messiânico, porque muito ele falou e revelou acerca do ministério, da vida do Messias, é o profeta Isaías. O profeta Isaías tem uma revelação muito clara, muito lúcida acerca daquilo que seria o ministério de Jesus logo ali no futuro. Então, está repleta de mensagem, repleta de informações no Antigo Testamento acerca de Jesus e do seu ministério. E não é diferente no livro dos Salmos. Obviamente que não, porque nós temos aí 150 salmos e alguns salmistas foram aí instruídos, foram inspirados por Deus para falar acerca de Cristo, falar acerca do Messias, falar acerca do seu sofrimento, falar acerca da missão dada por Cristo, né? Até mesmo da forma com que ele deixaria um legado e esse legado deveria ser levado adiante, né? Então, isso também o livro dos Salmos vai compartilhar e vai falar. Então, interessante essa lição. Eu acho que devemos ter um olhar bem profundo acerca do que aqui está inserido. O nosso texto de referência, né, está aí, Salmos de número 2, verso 1 e 2 e 3. Depois, Salmos de número 22, verso 27. Depois, Salmos 110, verso 1. Passo a ler. Por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22, verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Texto de referência ao texto que vai aí então falar, tirando fragmentos do Salmo de número 2, do Salmo de número 22 e do Salmo de número 110, que são aí textos que estão totalmente ligados ao ministério de Cristo, ao que Cristo, de certa forma, fez ou iria fazer na questão do tratamento do seu ministério. Nós vamos ver a profecia aí, né, dos salmos messiânicos. O salmo de número 2, que foi, aí sim, um salmo de Davi, escrito por esse homem de Deus, por esse rei, por essa pessoa que realmente é especial. E nós ali, dentro do salmo de Davi, a gente pode verificar 3 profecias acerca do Messias. Vejamos o que diz Atos dos Apóstolos,
capítulo de número 4 e o verso 25, eu vou ler para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 25, já estou encontrando aqui para que leiamos. Olha só. Que disseste pela boca de Davi. Olha só, Atos dos Apóstolos falando acerca dos Salmos. Que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramam os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Então, conforme está escrito aqui por Davi, né? E a gente verifica em Atos capítulo 4, verso 25, nós vemos aí 3 profecias claras acerca do Messias. Primeiro, a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Segundo, o triunfo de Jesus em relação a essa perseguição, a essa revolta. E terceiro, o reinado do Filho de Deus sobre todos os povos e todas as nações. O Salmo de número 2, ele é um salmo, vamos dizer assim, considerado um dos mais significantes, teologicamente falando, né, mais importantes desse complexo do saltério hebraico. Ele é elaborado no contexto da aliança davídica, né? Se a gente olhar isso em 2 Samuel capítulo 7, o Salmo discute o papel, ele vai discutir aí o papel do Messias, do rei de Israel e do seu Deus em relação às nações. E aí, quando está falando do rei no Salmo de número 2, não está falando apenas de uma figura política, mas está falando de um representante divino, está falando do Filho de Deus. E assim, o reinado dos monarcas antigo, né, tem a ver com a sua religião. Agora, nós vemos aqui que o Salmo de número 2 vai começar com uma indagação que chama a nossa atenção. Ele começa dizendo: por que se amontinam os povos? Por que se amontinam as nações, as gentes, e eles imaginam coisas vãs? Essa palavra amontinar está falando de uma revolta, está falando de um movimento de oposição, de um movimento que se opõe, não somente isso, mas que também age conforme, vamos dizer assim, os seus intentos de paralisar, de enfrentar, de barrerar, de certa forma, ser uma resistência. Né? Então nós percebemos que nesse contexto do Salmo de número 2, é uma revolta do povo e é uma revolta generalizada. E essa revolta generalizada dá no sentido de que não tem aí classificação social, não tem posição social, independente de cada posição social ou localização de cada indivíduo, essa revolta ela é abrangente, ela é de todos. E essa revolta não será apenas dos povos, mas também dos reis e alguns príncipes que estarão, de certa forma, em conluio, estarão aí juntando os seus pensamentos em relação ao ungido de Deus. E esse termo ungido, que está aí no Salmo de número 2, está totalmente apontando profeticamente para Cristo, está apontando profeticamente para o Salvador. Vejamos novamente o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 36. Vejamos o que diz. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
né? Vejamos então agora, capítulo de número 18, verso de número 28, que diz assim: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Essa palavra Cristo, todos nós sabemos que ela quer dizer enviado, né? Que quer dizer o ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido, o enviado de Deus. Então, quando nós lemos no Salmo de número 2 falando sobre o ungido, está falando acerca do Messias. E aí nós vamos ver várias passagens do Antigo Testamento que vai mencionar a unção que é considerada messiânica por serem prenúncios de Cristo. E aí está em Salmos 45, Salmos 89, Isaías 61, né? Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas aos mansos, Daniel 9. Portanto, Cristo Jesus, segundo aqui o Salmo de número 2, vai enfrentar uma oposição ferrenha. No contexto atual, a gente vê que é visível a revolta dos governos, das comunidades contra Cristo e a sua mensagem. A tirar, por exemplo, os cristãos que ainda nesse tempo, né, são atacados na questão dos seus valores familiares, como vimos no trimestre passado, né, como tem sido atacados os valores da família, os valores familiares, o conceito cristão sobre família, e também nós vemos aí perseguições pelo mundo afora daqueles que professam a fé em Cristo nesse tempo presente. Agora, dentro ainda do Salmo de número 2, nós vamos ver a narração acerca da vitória de Cristo, né? Nós vamos ver que essa revolta e conluio dos reis, que são relatadas aí no verso 1 e 3, tinha por finalidade romper as ataduras do Messias. Ou seja, rompamos, removamos ataduras e corda. Eles não querem um domínio e um poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Então, a revolta é porque eles não querem aceitar sobre eles um senhorio. E a gente vê isso muito latente na nossa sociedade. As pessoas querem Jesus como sendo como seu Salvador, mas não querem Jesus como seu Senhor. Rejeitam a autoridade de Cristo por sobre as suas vidas, né? Então, nós vemos aqui no texto informando que esse conluio e revolta não vai subsistir, porque Cristo vai triunfar. 1 Coríntios capítulo 1, verso 20 vai falar que os sábios entendidos serão confundidos, e Colossenses 2,15 diz que haverá triunfo sobre os arrogantes. Então Cristo há de vencer, o nosso Cristo há de vencer. E aí o terceiro aspecto do Salmo de número 2 que nós estamos vendo é a questão do reinado do Filho de Deus. Cristo reinará por sobre todas as nações. Então, o decreto divino estabelece o reinado do Messias, o reinado do Filho de Deus, porque está expresso no verso de número 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então é dado ao Filho, ao ungido, é dada ao Filho de Deus a condição, e até mesmo é facultada a ele a tudo que ele pedir ser entregue como herança. Então, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então, nós vamos ver que o exercício desse ministério de Cristo, desse reinado de Cristo, está mais detalhado ali no Novo Testamento. Primeiro ponto, em relação ao universo. Então, Cristo vai passar a governar o mundo, as nações serão reunidas em volta de Cristo, né? Elas serão reunidas em volta de Cristo. E o segundo aspecto é que o seu reinado é extensivo à igreja.
conforme a gente pode verificar em Efésios 1, 22 e 23. Cristo, como Filho de Deus, vai assumir a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Por fim, aqueles que não aceitaram o Messias hão de sofrer duro juízo, conforme está no verso de número 9 do Salmo de número 2. Vamos agora para o segundo objetivo da lição, quando nós aqui vamos falar acerca do sofrimento do Messias. Nós encontramos nos Salmos o sofrimento do ungido, do Senhor, né? E aí vamos falar do Salmo de número 22, expresso de forma profética e tipológica. O Salmo de número 22 também é chamado de o Salmo da Cruz, né? Porque esse salmo ele é recitado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, e quando ele é recitado 7 vezes no Novo Testamento, obviamente que ele está falando acerca de Jesus. Vejamos então essa parte do sofrimento, falando da sujeição ao abandono. Cristo sujeita-se a um dos piores sofrimentos, né? O abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Agora veja bem você o sofrimento de Cristo nessa questão do rompimento da relação dele com o Pai por conta do pecado da humanidade que sobre ele pesava. Estava por sobre ele o pecado de toda a humanidade, e isso fez com que ficasse interrompida essa ligação direta que ele tinha com o Pai. Então, veja bem que esse sofrimento é muito maior do que a dor das feridas, dos cravos, a dor da coroa de espinho, porque rompeu-se essa ligação que ele tinha com o Pai. Falando ainda do sofrimento de Cristo, nós vamos ver que ele sofreu zombarias, desprezo, e o Salmo 22, no verso 6, ele ressalta, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então aqui a gente vai ver nessa passagem o completo esvaziamento de si, comprovando aquilo que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, que tendo assumido a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, né? Que Jesus, não tendo por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se tornando semelhante aos homens. E tão desfigurado que nem parecia ser um ser humano. Isso está em Isaías 52, 14. Né? E quando a gente vê a descrição no Isaías 53, vai dizer que, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens. Homens de dores e experimentado no trabalho. Então Cristo foi ridicularizado, foi zombado pelos homens. E o pior de tudo, por aquele ladrão que estava na cruz, muito dirigindo uma palavra muito de desprezo, de até mesmo de não aceitação daquilo que Cristo estava fazendo ali na cruz. Agora, todo esse sofrimento não impede que Cristo cumpra a sua missão. O verso de número 22 dá início a uma declaração pública de quem não vai deixar de anunciar e louvar o nome de Deus. Quando o escritor aos Hebreus escreve lá no capítulo 2, verso 11 e 12, ele usa esse verso para referir a Jesus. O sofrimento e o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Cristo, de cumprir a sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento, porque no capítulo 53 de Isaías diz ele que o trabalho da sua mão verá e ficará satisfeito.
né? O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então, tão satisfeito ele fica com a sua obra que ele convida a todos os santos, né? A celebrarem essa grande vitória. Ainda que haja zombadores e escarnecedores, também há santificados e há irmãos. Olha só, não podemos permitir que o nosso sofrimento, assim como Cristo, né, que sofreu e não deixou de cumprir a sua missão, nós não podemos permitir que o sofrimento, que o coronavírus, que qualquer coisa que venha por sobre nós seja capaz de deter a nossa adoração, de deter o nosso louvor, de fazer com que seja detido aquilo que temos no nosso coração de melhor e que sabemos fazer com excelência, que é adorar e glorificar a Deus, pois foi para isso que nós fomos criados. Agora, terceiro e último objetivo da lição, nós vamos falar sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. Aqui nós vamos falar bem claramente a questão do ofício, né, daquilo que Cristo deixou para que façamos. Vejamos o Salmo 110, verso 4, vai falar acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse ponto também é tratado lá em Hebreus capítulo 5, verso 8. Segundo, eu vou colocar aqui para você ler comigo. Segundo Matthew Henry, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono e também o é Cristo. Melquisedeque foi sacerdote no seu trono e também o é Cristo, rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, Cristo também não tem. O sacerdote de Melquisedeque é imutável, o sacerdote de Cristo é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus capítulo 4, verso 15. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima do céu, segundo o que está registrado em Atos capítulo 1, versos 9 ao verso 11. Os salmos missionários. Nós vamos ver, depois de destacarmos aí diretamente os salmos que estão relacionados às pessoas e às características de Cristo, agora vamos observar que os salmos 67 e 117 estabelecem um dever do cristão, um dever de todo crente, que é o dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também, por causa de o conhecermos, anunciarmos as suas obras, anunciarmos a sua salvação, né? Falarmos acerca do que Cristo é. Então, os Salmos mostram o propósito de Deus em abençoar todas as nações, todos os povos, como foi ali revelado para Abraão em capítulo 12, verso 13 do livro de Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Salmo 67, verso 2, revela este propósito. Diz que para quê? O texto ali diz para quê. Esse verso de número do Salmo 67, verso 2, vejamos aqui então, Salmos 67, o verso 2. Já estamos aí concluindo a nossa lição. Veja bem, Salmo 67, verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Então começa dizendo ali para quê. Então esse salmo, esse verso revela o propósito. O verso menciona o caminho da salvação, a vontade de Deus, o padrão de Deus para o viver de todos aqueles que nele creem. Então há aí uma interessante sequência. Nós somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidos por todas as nações. Assim, o Senhor será adorado, será louvado, será engrandecido por todos os povos. Isso é interessante. Então vejamos aí que os salmos nos impelem a fazermos com que o conhecimento de Cristo alcance todos os povos da terra. E terceiro e último ponto aqui
do terceiro objetivo da lição é que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, segundo King Champlin, faz parte do grupo dos salmos identificado como Salmos Hallel, ou seja, louvor, 113 ao 118. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo, é o chamado universal, um chamado a todas as nações, todos os povos. São dois os motivos aqui apresentados: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado quanto aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter, a essência. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios, que está lá em Romanos, capítulo 15, verso 11. Então, o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e conheçam a verdade, para que todos louvem ao Senhor. Então, louvemos a Deus pelo seu amor, pela sua fidelidade, bem como também por seu plano redentor executado por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumpramos com fidelidade no poder do Espírito Santo a missão que temos de anunciar a salvação, para que todos os confins da terra conheçam a sua palavra e também o louvem pelo poder da sua glória. Tá certo? Que Deus te abençoe. Nós nos veremos na nossa próxima aula e eu espero ter você aqui comigo. Compartilhe os nossos vídeos, divulgue o nosso canal, deixe o seu comentário. Isso será muito importante aqui no canal Ouvir pela Palavra. Agora, lembrando a você que nós estamos aí, oferecendo o maior treinamento de professores de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Se você quiser saber como fazer parte desse treinamento, aqui no link da descrição desse vídeo está para você clicar e ser direcionado a uma página com maiores informações, tá bom? O canal Ouvir pela Palavra também lembra que nós temos um grupo de WhatsApp. Se você quiser fazer parte, deixa aí o seu nome e o seu número de WhatsApp, que nós vamos colocar você nesse grupo para ser abençoado, tá bom? Beijo no seu coração. Se Deus assim não voltar, nos veremos na nossa próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.